pessoas sempre me perguntam como utilizar os óleos essenciais. Essa é uma dúvida que acaba travando as pessoas com relação ao uso. Conheço várias pessoas que têm óleos essenciais em casa, guardados há muito tempo. E as pessoas acabam não aproveitando o potencial dos óleos essenciais, deixando os óleos guardados por muito tempo, muitas vezes por não saber como utilizar. Ou então acabam comprando óleos essenciais por impulso, porque leram alguma coisa em algum lugar e tal. Mas esse óleo acaba ficando parado por um tempo porque a pessoa não sabe como utilizar. Então é super importante refletir sobre esses usos, né, dar indicações, enfim, aprender como utilizar, porque vocês vão ver que são muitas possibilidades. São imensas as possibilidades de utilização dos óleos essenciais. Então eu vou trazer aqui hoje para vocês as formas de uso, as formas mais clássicas, as mais que comumente são mais empregadas, e também formas um pouco mais fora do convencional, um pouco mais criativas, mas que também ajudam bastante na utilização dos óleos essenciais. A primeira forma, a mais clássica, a mais utilizada e uma das formas consideradas mais segura é a inalação. E existem diversas formas de fazer a inalação. Uma delas é o uso dos difusores pessoais, como esse aqui que eu estou utilizando. Ele é um relicário, é um difusor mesmo, né? Mas é tipo um relicário, onde dentro eu coloco um algodãozinho e pingo uma gotinha de óleo essencial. Hoje, por um acaso, eu estou usando capim-limão. E aí, você vai exalando esse aroma durante o dia e dá para sentir bem os aspectos vibracionais da planta através dessa forma de uso. E dá para sentir bem a influência dos óleos essenciais nas nossas emoções. Porque tem toda aquela questão com o nosso sistema límbico, que quando a gente inala, a gente está acessando o nosso cérebro límbico. Então, essa é uma das formas mais práticas de utilizar os óleos essenciais para alterar estados emocionais e para tomar consciência de processos e de comportamentos que a gente queira modificar ao longo do nosso dia a dia. Porque a presença da planta com a gente vai fazendo com que a nossa percepção de nós mesmos se amplie e que a gente fique muito mais presente, muito mais consciente para o nosso comportamento. Então ajuda muito a alterar comportamentos, porque a gente fica realmente consciente, utilizando a planta como guia, né? Como um auxílio que vai mostrar e amplificar para a gente aquela questão que a gente está querendo trabalhar naquele momento. Então essa é uma forma clássica, super simples, que se você tem um difusor pessoal, você já tem uma ótima forma de incluir o uso dos óleos essenciais no seu dia a dia. Existem outras formas nas quais a inalação pode acontecer. Ela também pode ser associada a um pranayama, que é um exercício respiratório específico da yoga. Existem vários tipos de pranayama, então para quem gosta de parar, respirar, meditar, a aromaterapia pode ser incluída nesse momento, inclusive vai ser muito benéfico. Muitos óleos essenciais ajudam a induzir o estado meditativo, ajudam a acalmar a mente, a tranquilizar os pensamentos, a ampliar a consciência. Então a inalação no momento de prática de yoga, de meditação, também é super bem-vinda. Também pode ser através de um colar difusor, ou mesmo, a depender do óleo essencial, pode ser mesmo aplicado na mão, mas aí você só precisa ter um cuidado com relação a esse uso direto na pele, porque alguns óleos essenciais podem acabar causando algum tipo de irritação se utilizados com muita constância, enfim, se forem óleos essenciais que tiverem uma característica mais dermocáustica, né, mais agressiva para a pele. Então, essa é uma outra forma de inalação, integrando com alguma prática, né, de respiração, de autoconhecimento, enfim, sempre bem-vindo incluir um óleo essencial no momento como esse de autocuidado. E também
Outra forma comum de utilização dos óleos essenciais é através dos difusores. E aí existem alguns tipos. Para além do difusor pessoal, como esse aqui que eu já falei para vocês, existem os difusores de ambiente. E aí existem difusores de diversos tipos. Tem aquele que é de tomada, que é normalmente uma pecinha de louça que você encaixa na tomada, ele vai aquecer levemente, você vai colocar um pouquinho de água e algumas gotas de óleo essencial, e aí, pelo calor, o calor vai ajudar essas gotas a se propagarem no ar, então essa é uma forma de difundir o aroma no ar para aromatizar algum ambiente, para você, estando presente nesse ambiente, fazer uma inalação, né, mais sutil, mais difusa no ambiente, mas também uma forma válida de fazer. Outra forma de uso através dos difusores de ambiente é através daquele difusor ultrassônico, que é um equipamento específico de aromaterapia. Então eu sempre ressalto que é completamente diferente daqueles umidificadores de farmácia, que muitas vezes as pessoas acabam confundindo e acabam comprando esses umidificadores e colocando óleos essenciais, e em pouco tempo esses umidificadores queimam, porque eles não têm estrutura para receberem óleo, eles têm estrutura apenas para receber água. Então, se você quiser fazer uma difusão que não utilize calor, que é a melhor forma de espalhar o óleo essencial no ambiente, é através desse difusor ultrassônico, porque ele é o equipamento que mantém mais íntegras as moléculas dos óleos essenciais. O calor acaba degradando um pouco os compostos dos óleos essenciais, acaba modificando um pouco, e um pouco dessas propriedades químicas acabam se perdendo. Então essa é uma forma que preserva muito bem as propriedades dos óleos essenciais e que pode ser utilizado para tratar questões respiratórias, para ajudar no sono, nos sonhos, para limpar o ambiente, para harmonizar o ambiente ou para criar uma determinada atmosfera emocional e energética em um ambiente através da difusão de um determinado óleo essencial, para preparar o ambiente para uma determinada atividade que você queira fazer, enfim, um atendimento, receber alguém, enfim. Então essa é uma outra forma de uso. E não posso deixar de mencionar os difusores de ambiente, que são aqueles que tem fogo embaixo, que tem tipo uma velinha embaixo e você pinga o óleo em cima, porque esses, realmente, eu preciso avisar que eles são contraindicados, porque a quantidade de calor é muito grande e acaba realmente degradando muito os óleos essenciais. Então, se você quer difundir óleos essenciais no ambiente, esse não é um instrumento apropriado. Então, essas são as formas mais clássicas de inalação, são as formas mais comuns que a gente, né, normalmente conhece, mas existem outras maneiras que acabam integrando a inalação com o uso tópico, ou então acabam proporcionando que você faça uma inalação de uma forma mais criativa, de uma forma mais inusitada. E aí tem uma boa opção também para realizar a inalação, é o travesseiro aromático, que é você pingar de 1 a 2 gotas de óleo essencial no seu travesseiro antes de dormir. E isso tem um sentido muito específico, faz muito sentido utilizar óleo essencial no travesseiro, porque quando a gente entra em estado alfa, as nossas ondas cerebrais se modificam, se torna uma frequência mais lenta, e essa diminuição da frequência cerebral faz com que os óleos essenciais atuem de uma maneira mais profunda no nosso cérebro. Então, muitas vezes você pode achar que porque você está dormindo, você não vai estar fazendo bom proveito dos óleos essenciais, porque você não vai estar sentindo muito bem o aroma e tal, né? Chega um momento também que o olfato se acostuma, mas isso não quer dizer que o óleo essencial não está trabalhando nas nossas emoções, não está trabalhando no nosso corpo. Pelo contrário, ele consegue atingir níveis mais profundos da consciência durante o sono. Então essa é uma forma super indicada. Inclusive, algumas indicações específicas podem
fazer com que esse uso tenha ainda mais sentido, como, por exemplo, para o tratamento de insônia, ou se você quer utilizar os óleos essenciais para, por exemplo, ampliar a sua capacidade de sonhar, de lembrar dos seus sonhos, de ter sonhos mais significativos, mais conectados com alguma sabedoria que você está buscando, né? Enfim, no interior da sua consciência. Então, os óleos essenciais no travesseiro também podem ser utilizados para essa finalidade, né? Tratamento da insônia, percepção dos sonhos, tratamento de ansiedade, enfim. Para esse caso, só não é indicado os óleos essenciais que tenham uma característica muito estimulante, porque pode acabar interferindo na qualidade do sono. Então, para o travesseiro, sempre, né, mais interessante focar nos óleos que tem uma característica mais calmante, mais ansiolítica. Então, eles podem tranquilamente ser utilizados dessa forma. Então, o travesseiro aromático é uma outra forma de inalação. O banho também é uma outra forma de uso super bem-vinda, porque a energia da planta. A planta tem uma personalidade, tem uma energia, e essa energia é plasmada no nosso corpo, no nosso campo áurico, ou seja, na nossa energia, né? Energia que envolve o nosso corpo. Quando a gente toma banho, a gente está ativando esses sinais, essas características energéticas da planta e colocando essa energia sobre o nosso corpo. E a gente tem um método misto, que é um pouco como se fosse um uso tópico, porque a planta vai estar em contato com o nosso corpo, ela também vai ser um tanto absorvida pela nossa pele, mas a gente também não vai deixar de estar inalando o aroma dela, que é quando a gente colhe mais os efeitos mais emocionais por conta dessa ligação do olfato com o cérebro, que eu sempre falo aqui para vocês. Então, o banho é uma opção maravilhosa para você imprimir uma energia específica no seu dia, para você fazer uma limpeza energética que você queira, para você trazer alguma intenção para o seu dia, já que você vai estar muito imersa na energia de uma planta através de um banho. E aí, como que é feito esse banho? Se você tiver uma banheira, é a forma de uso mais apropriada, você pode colocar de 6 a 10 gotas numa banheira e ficar ali relaxando, inalando esse óleo essencial. O ideal é que você dilua esse óleo essencial num sabão neutro antes de colocar na banheira, porque se você colocar diretamente na água, ele não vai misturar, né? O óleo ele não se mistura na água, então você não vai aproveitar tão bem. O óleo ele vai ficar retido em algumas partes específicas da água, então é importante essa diluição. E aí você pode ficar imerso o tempo que você quiser. E se você não tiver uma banheira, você pode fazer esse mesmo procedimento em um balde. Só que aí precisa ter uma atenção especial de você ir se banhando lentamente, bem lentamente, para você aproveitar ao máximo esse óleo essencial, para você aproveitar ao máximo o aroma e não simplesmente deixar ele escorrer pelo ralo. Então, se utilizar balde, tem bastante atenção com o tempo do banho, né? O banho aromático ele precisa realmente ser mais lento. Então, o banho é um meio misto aí que vai unir a inalação com o uso tópico. E uma outra forma de inalação, essa é excelente, principalmente para tratar questões respiratórias, alergias, rinite, sinusite, dores de cabeça também são muito beneficiadas com essa forma de uso. É a bacia aromática, que consiste em você pegar uma bacia, colocar água bem quente, água, né? Antes de levantar a fervura, você desliga a água, coloca nessa bacia e você vai pingar 4 a 5 gotas de óleos essenciais, limão, eucalipto, hortelã-pimenta, enfim, a depender daquilo que você queira tratar. A camomila tem um efeito bastante antialérgico, o hortelã-pimenta desentope, trata rinite, sinusite, também é um analgésico, então a melaleuca também vai ajudar nos processos respiratórios, enfim. Você vai escolher o óleo essencial conforme a intenção daquilo que você quer tratar, colocar nessa banheira de água bem quente
ter cuidado, né, para ela não derramar em você, para você também não se aproximar tanto. E aí você vai se aproximar um pouco e vai cobrir a sua cabeça e a banheira com uma toalha, de forma que você vai formar uma cabaninha com a toalha, e aí você vai concentrar aquele vapor ali e vai fazer uma inalação bastante profunda, com bastante conteúdo olfativo, é uma super dose de óleo essencial entrando nas suas vias respiratórias e de efeito colateral maravilhoso, de bônus, você ainda ganha uma desintoxicação na sua pele, porque o vapor da água com os óleos essenciais ajudam a limpar os poros, ajudam no processo de desintoxicação da pele. Isso pode ser mais intensificado a depender do óleo essencial que você utilize. Então dá até para fazer para essa finalidade mesmo de fazer uma limpeza de pele a vapor, colocar, por exemplo, uma lavanda, colocar um gerânio. O gerânio é um óleo essencial que ajuda, que estimula a produção de colágeno na nossa pele. Então, ao mesmo tempo que você desintoxica a sua pele por conta do vapor, faz tipo uma sauna facial, você também vai estar estimulando a produção de colágeno, tratando linhas de expressão, enfim. Essa é uma outra forma de inalação excelente para processos alérgicos, para nariz entupido, vale muito a pena experimentar se você está com algum desses sintomas, algum dessas questões. E já falamos das formas de inalação, né? Agora vamos falar um pouquinho do uso tópico dos óleos essenciais. Quando a gente fala de uso tópico, quando a gente fala da aplicação de óleos essenciais na pele, é importante a gente se atentar que os óleos essenciais, para serem aplicados no nosso corpo, precisam estar diluídos em veículos carreadores, que são meios, que pode ser óleo, pode ser álcool de cereal, pode ser gel, pode ser creme neutro. E esse veículo vai facilitar a entrada dos óleos essenciais na nossa pele, vai carregar os compostos, carregar as moléculas e empurrar essas moléculas para a nossa corrente sanguínea. Sem o veículo carreador, o óleo essencial não penetra com tanta eficiência na nossa pele. Então, o veículo carreador é super importante para dar segurança no uso dos óleos essenciais, porque também o uso direto, a depender da área, a depender do óleo, a depender da pele, a depender da área do corpo, pode acabar causando alguma sensibilidade, então é super importante essa diluição. Essa diluição tem doses específicas, tem uma aula de diluições aqui nos destaques, que se posteriormente alguém quiser se aprofundar nesse assunto, é só ir lá conferir. E aí, sabendo dessas diluições, você pode fazer uma aplicação. E essa aplicação tópica tem diversas finalidades, né? Desde finalidades cosméticas, quanto finalidades terapêuticas, tratamento de dores. Você pode aplicar em áreas menores para tratar dores mais concentradas, dores mais agudas, ou em áreas maiores, utilizar os óleos essenciais, por exemplo, na massagem, diluído em um óleo vegetal. O uso dos óleos essenciais na massagem é uma das formas mais clássicas na qual a aromaterapia se desenvolveu mesmo e foi tomando uma característica de integrar a questão emocional com a questão física. Então, a massagem é um recurso super interessante para aplicação, para uso tópico dos óleos essenciais, inclusive a automassagem, né? A fricção da mão com a pele, esse calor que é produzido também ajuda os óleos essenciais a penetrarem ainda mais na pele, fazerem um trabalho ainda mais profundo. Então, o toque por si só já é uma coisa extremamente curadora. Se você associa com o uso de óleos essenciais, isso amplifica, né, intensifica muito a ferramenta da massagem. Só é importante se atentar mesmo à questão das diluições. O nosso corpo tem áreas de baixíssima absorção e áreas de alta absorção, então a depender da área ali que essa sinergia, que essa mistura vai ser aplicada, a diluição muda um pouco, enfim, para massagens em áreas de pouca absorção, por exemplo, as costas, as pernas,
Se utiliza um pouco mais de óleo essencial, uma diluição 4%. Se for áreas de alta absorção, como por exemplo couro cabeludo, sola dos pés, entre as pernas ali na região interna da coxa, aí pode ser uma diluição a 3%. Em áreas mais doloridas, dores mais agudas, uma diluição a 4%. Então, tem algumas variações em relação a isso. E aí, né, sempre importante se atentar à questão das diluições para fazer um uso seguro, se atentar também às especificidades de quem está, né, de quem tá ali recebendo, né, se está gestante, enfim, tem especificidades. Se for criança, tem especificidades, tem contraindicações, tem alguns óleos que não podem ser utilizados. Então, tem algumas coisas que a gente precisa ficar atenta, mas é um método clássico muito eficaz para utilizar a aromaterapia. Outra forma de uso tópico, que não é exatamente uma massagem, mas é uma aplicação que no dia a dia faz muita diferença na vida das mulheres, que são as aplicações no baixo ventre. Muitas mulheres sabem que os óleos essenciais, alguns deles, são ótimos para tratar cólicas menstruais, são ótimos para equilibrar o ciclo menstrual, para ajudar na questão da fertilidade, ajudar a equilibrar toda a questão hormonal feminina. E muitas ficam na dúvida com relação à forma desse uso e acabam fazendo somente inalação. E essa é uma finalidade terapêutica na qual o uso dos óleos essenciais topicamente faz muito mais sentido, que dá um alívio imediato. E então é super interessante você saber fazer uma sinergia, conhecendo os óleos essenciais que ajudam para essa finalidade, né? De tratar desconfortos e questões ligadas ao feminino. Saber fazer uma sinergia e colocar essa sinergia, aplicar essa sinergia no baixo ventre, massageando em movimentos circulares, sempre no sentido horário, porque é o sentido que o nosso intestino funciona, então é importante sempre movimentar essa área no sentido do intestino. Então essa é uma outra forma de uso que pode ajudar bastante e trazer um uso muito mais específico ali no dia a dia, que vai ajudar nas questões. A Fê Alves Garcia comprou meu curso online e tá adorando. Que legal, Fê. Fico bem feliz, que bom que você tá gostando. E aí, tem essas aplicações no baixo ventre. Outro local de aplicação de óleos essenciais, que é um local que muitas vezes a gente acaba esquecendo, acaba não dando tanta importância, mas que é um local excelente para aplicar óleos essenciais, é no couro cabeludo. Nosso couro cabeludo é extremamente poroso. E uma forma de uso que é super deliciosa, super refrescante, que ajuda os óleos essenciais a serem bem absorvidos no nosso corpo e que ajudam mesmo a criar uma atmosfera psíquica que tem a ver com a energia daquela planta, é o uso no couro cabeludo, porque a gente também vai estar inalando à medida que o óleo vai ser bem absorvido e que a gente vai estar massageando e estimulando ainda mais essa absorção, essa interação da planta com a área sensível do nosso corpo, né? Que é a nossa cabeça, que é onde está o chakra da coroa, que é o chakra de conexão com o plano superior. Então é uma área que a gente realmente precisa cuidar e que as plantas são muito bem-vindas para trazer uma energia específica que a gente deseja para o nosso dia, uma energia de cura, uma energia de leveza, uma energia de sabedoria, enfim, depende da intenção do que a gente está querendo trazer para o nosso campo naquele momento. Mas para utilizar no couro cabeludo existem várias formas, pode ser através de um óleo vegetal e aproveitar para fazer uma umectação no cabelo, aproveitar trazer para as pontas. Outra forma é pingar algumas gotas de óleo essencial em algum shampoo, e aí nesse caso eu recomendo que seja um shampoo o mais natural possível, com um aroma o mais neutro possível de preferência. Eu sei que é difícil encontrar isso. Eu tenho um bom, inclusive. Depois, se vocês quiserem saberem, manda uma mensagem no direct. Mas vocês podem utilizar, se vocês tiverem um bom shampoo, dar uma lavagem com a ajuda dos óleos essenciais, é excelente. Uma outra forma de uso no couro cabeludo, que é incrível também, é a desintoxicação metabólica capilar,
que é feita com argila. Argila, de preferência argila branca, que é uma argila que é mais delicada e ela não tira tanto a oleosidade, ela mantém a umidade natural do cabelo, mas ela ajuda a tirar todo tipo de toxina que se acumule no couro cabeludo. Então, é uma sensação... Só a argila por si só já é super refrescante, maravilhosa de colocar no couro cabeludo. E se você acrescenta um óleo essencial, eu gosto muito dos mais refrescantes, assim, pra isso, tipo hortelã-pimenta, mas a lavanda também cai muito bem. A lavanda é um óleo essencial de limpeza energética também, que traz uma clareza, um bem-estar. Enfim, depende. O lavandim, que é um óleo que parece um pouco com a lavanda, que tem uma característica de uma limpeza ainda mais profunda, se você tiver com muitos pensamentos ruins ou ganchos psíquicos, que é aquela coisa de você ficar pensando em alguém e com a sensação de que a pessoa tá pensando em você numa energia não tão positiva. A lavandinha ajuda a quebrar, ajuda a lavar esse tipo de gancho. Então, enfim, o óleo você vai escolher a depender. E aí você pode fazer essa aplicação com argila branca, com óleo essencial. E aí essa limpeza, essa desintoxicação é algo assim maravilhoso. É uma forma de uso especial, assim, para aquele dia que você quer realmente ter um momento de autocuidado, de cuidar do seu chakra, de cuidar da sua cabeça, de imprimir uma energia ali no seu dia. Essa é uma forma de uso bem especial. Outra forma de uso bem interessante é aplicar os óleos essenciais topicamente, diluídos em óleo vegetal, na sola dos pés. E aí pode ser uma concentração um pouco maior de óleo essencial, pode ser uma diluição a 10%, mais ou menos, assim. E aí você pode aplicar o óleo vegetal diluído no óleo vegetal e colocar uma meia, porque o calor da meia também ajuda o óleo essencial a penetrar. E o nosso pé, ele é super poroso. A gente absorve nutrientes pelo pé. Não sei se você sabe disso, mas é super importante ficar um pouco descalça, pisar na terra, pisar na areia da praia, porque a gente absorve nutrientes, a gente absorve minerais através da sola do nosso pé. E essa característica porosa do nosso pé faz com que os óleos essenciais, quando aplicados, sejam muito bem absorvidos, faz com que os compostos químicos caiam com muita eficiência na nossa corrente sanguínea. Então, é uma forma excelente para tratar questões, desde questões físicas, tipo dores de cabeça, associada à inalação, por exemplo, a lavanda e o hortelã-pimenta é um remédio assim infalível para dor de cabeça. E aí você associar a inalação desses dois óleos com a aplicação na sola dos pés e colocar uma meia, você intensifica, você potencializa uma forma de uso, né, que já é poderosa, que é a inalação, com essa aplicação mais física. Então faz muito sentido também aplicar óleos essenciais na sola dos pés. É uma forma que não pode ser subestimada. Às vezes a gente subestima porque também tá longe, a gente mal consegue sentir o aroma se a gente aplica o óleo essencial no pé. Mas um trabalho profundo vai estar acontecendo porque os nossos pés absorvem tudo. Então essa é uma forma muito boa. Inclusive, o nosso pé, na reflexologia, o nosso pé é tido como uma parte super importante do nosso corpo, porque nele está contida uma metáfora do nosso corpo através de pontos específicos que se ligam energeticamente e não só energeticamente, mas de alguma maneira isso também se reflete na fisiologia. Existe essa ligação do nosso pé com todo o nosso corpo. E quando a gente aplica os óleos essenciais no pé, a gente também está fazendo um trabalho de uma forma mais holística, que vai refletir em órgãos específicos, principalmente a depender da forma com que a gente faz essa aplicação. Se a gente toca em alguns pontos ou se a gente recebe uma massagem mais específica nesses pontos, certamente isso intensifica ainda mais essa forma de utilização dos óleos essenciais. E, bom, já falei das principais formas de uso pra gente, né? A inalação, que pode ser feita de várias maneiras. O uso tópico, que pode ser feito através de massagem, através de aplicações locais, também através de pomadas que podem ser confeccionadas com a utilização dos óleos essenciais, cremes corporais que também podem ser utilizados, de preferência
os mais naturais possíveis, que não contenham na composição derivados do petróleo, porque esse é um ingrediente que não é muito, não se usa comumente na aromaterapia, porque é um ingrediente que não vai tão bem no nosso corpo não reconhece muito derivado de petróleo, então é algo que não é muito saudável, a gente não recomenda muito esse uso. Então, pode ser utilizado também com creme de qualidade, né? Uma outra forma de utilização. E essa forma de utilização, se você compra um bom creme neutro, você consegue ter o seu hidratante personalizado de acordo com a energia que você quer imprimir no seu dia. Você consegue um dia usar um hidratante de rosas porque você quer enfim, trabalhar o amor incondicional ou utilizar a questão vibracional da rosa, no sentido de elevar a vibração, de trazer uma energia materna, ou as propriedades afrodisíacas, ou em um outro dia você quer trabalhar outras questões, quer algo que te deixe um pouco mais atenta, e aí você pode botar um capim-limão, enfim, você vai fazendo pequenas doses e vai misturando, e você vai personalizando o seu cosmético para utilizar no dia a dia, a depender da intenção emocional que você quer trabalhar. Então você começa, quando você entende mais profundamente esses usos tópicos, você começa a personalizar os seus cosméticos para a intenção do seu dia. Então você faz um uso inteligente dos cosméticos, você utiliza o potencial máximo dos óleos essenciais, tanto para tratar as questões físicas, porque muitos deles são excelentes para a pele, para a produção de colágeno, para tratar manchas, enfim, para hidratar a pele, mas também de quebra sempre vem a questão da inalação, porque não tem como você não ficar envolta no aroma de um óleo essencial quando você aplica ele no corpo. Você também vai estar inalando, você também vai estar na energia daquela planta. Então, essa questão dos cosméticos mais inteligentes também intensificam, também tornam o uso da aromaterapia muito, muito mais profunda, né? E queria falar um tanto também sobre a harmonização de ambiente, que é um assunto que sempre me perguntam sobre como harmonizar ambientes utilizando as plantas aromáticas. Existem diversas formas de fazer isso, o difusor de aromas é um deles, porém o difusor de aromas ele tem um problema, aquele difusor de ambiente que eu mencionei para vocês, ele tem um problema que ele vai muito rápido e ele consome muito óleo essencial. Eu gosto muito dos sprays aromáticos. E aí, quando eu confecciono um spray para o ambiente, o ideal é você borrifar ele nas madeiras que não sejam tão revestidas, porque a madeira vai absorver bem o óleo essencial e ao mesmo tempo vai exalar esse aroma no ambiente. Você também pode borrifar nas cortinas, se as cortinas não ficarem longe de você, porque senão é puro desperdício, né? Você tem que estar próxima para que você consiga inalar, mas as cortinas costumam fixar um pouco assim os aromas. E nos lençóis, borrifar os seus sprays nos lençóis é maravilhoso, né? Você vai estar aromatizando seu quarto, você vai estar harmonizando sua cama, você vai estar imprimindo alguma energia específica que você queira ali no seu ambiente, no seu quarto, enfim. Então, para harmonização de ambiente, as madeiras, os tecidos são ótimos se você fizer essa difusão dos aromas através de um spray. Tem uma aula que eu ensinei a fazer spray aqui no feed, caso você queira se aprofundar, aprender a fazer o seu spray, só dá uma procurada aqui. Foi um dia desse, foi numa live. Tem até um resumo, que aí você aprende a fazer de uma forma um pouco mais resumida, mas ainda assim dá pra se virar e fazer seu spray. Água de lençóis, borrifar nas cortinas, difusão de ambiente. Então falamos de uso pessoal através de inalação, uso tópico, difusão de ambientes, couro cabeludo, baixo ventre, sola dos pés. Tem alguma dúvida, alguma questão com relação ao uso dos óleos essenciais? Alguém aí tem um óleo que está encostado em casa e não sabe muito bem como utilizar? Se tiver alguma pergunta, vai colocando aqui, que a gente já vai se encaminhando para o final da live. Eu só queria mencionar uma outra forma de uso
que eu invento várias formas de uso, eu adoro as formas mais criativas, as formas menos convencionais de utilização, mas que trazem praticidade, assim, que ajudam a gente a incluir realmente o uso dos óleos essenciais no dia a dia. Que eu chamo de bolha psíquica, que aí consiste em você pegar 2 pedacinhos de algodão, pingar uma gota de óleo essencial em cada pedaço de algodão e colocar no ouvido. Essa forma é ótima porque os nossos ouvidos estão ligados no chakra da comunicação, é um chakra só. Então a gente consegue trabalhar muito esse chakra, a gente consegue trabalhar muito questões de comunicação fazendo isso. E é uma forma de uso que traz um foco gigantesco. Não sei se vocês já perceberam que quando vocês estão com fone de ouvido, quando você está com fone de ouvido, sua atenção muda um pouco, né? Você não consegue prestar tanta atenção, você fica meio que numa bolha psíquica, você não consegue prestar tanta atenção no exterior, você fica mais interiorizada. Então, para estudar, para escrever, para ler, essa é uma forma de uso ótima. E aí, nesse caso, eu prefiro escolher os óleos essenciais que ajudam a estimular a concentração, né? Tipo capim-limão, hortelã-pimenta, o alecrim. O alecrim é ótimo para isso. E isso ajuda realmente você criar uma bolha psíquica, criar uma atmosfera que você vai ficar muito concentrada ali. O óleo essencial vai ser muito bem inalado, porque quando você coloca o algodão no ouvido, é produzido um pouco de calor, e isso ajuda a difundir o óleo essencial pro nariz. Você só tem que se atentar a não colocar a gota pra dentro, colocar ela pra fora, porque a depender do óleo essencial isso pode irritar um pouco, causar um pouco de sensibilidade. Mas é uma forma de uso bem legal assim que eu inventei e funciona muito bem. Bom, gente, já falei aqui as principais formas de uso. Vocês não trouxeram dúvidas, essa live vai ficar gravada aqui no IGTV. A gente vai conversando aí ao longo que vocês forem assistindo, vão deixando suas perguntas nos comentários. E a gente se vê na próxima terça. Até mais!